Queria saber a opinião de vocês, assim, vamos fazer um giro aqui. Como é que vocês viram tudo que aconteceu ontem? Podemos falar da atuação de Portugal, que eu acho importante também, mas especialmente sobre a cena talvez mais emblemática dessa Eurocopa, né? Até então, acho que o gol de bicicleta do Bellingham tinha sido o grande momento, mas talvez o que fique mais marcado nessa Eurocopa, no final das contas, seja o choro do Cristiano Ronaldo. Quem quer começar? Começo aí. Eu acho que se fosse o Cristiano Ronaldo de alguns anos atrás, isso eu acho que não teria acontecido. Eu acho que tem que levar em consideração muito o contexto. Podia ter sido o último jogo da história do Cristiano na Eurocopa. E, assim, se tem uma coisa que ficou clara nesses jogos últimos de Portugal, é a vontade que o Cristiano Ronaldo está demonstrando, né? Ele pode não estar conseguindo entregar, mas que ele tá com uma vontade absurda de marcar gol, que ele tá com uma vontade absurda de ganhar, que ele tá com uma vontade absurda de fazer alguma coisa pela seleção de Portugal, isso tá na cara, assim. E para mim, a diferença de fome e de vontade do Cristiano para o resto dos jogadores da seleção portuguesa, ela é abismal, tá? Assim, ele pode não estar conseguindo entregar, mas o que ele está demonstrando da vontade que ele tem de fazer alguma coisa nessa, que é a última Eurocopa da carreira dele, tá ficando claro, assim. E eu acho que o choro, ele vem dentro desse contexto, de ser um cara de 39 anos, que está disputando a última Euro com o país dele, de ter a ambição dos recordes, e naquele momento ele podia ter sido o cara que marcou em 6 Eurocopas e não foi. Naquele momento ele podia estar deixando a seleção dele fora da Eurocopa, e a gente sabe o quanto isso pesa para o Cristiano. E eu acho que ele foi humano. Assim, eu acho que no contexto todo do Cristiano, eu choraria sem nenhuma dúvida. E eu acho que ele foi humano em chorar. Ele estava sentindo aquilo ali, e tu vê que não é uma coisa forçada. Ele realmente sentiu que ele podia estar prejudicando muito a seleção dele e desabou, assim, desabou. Só que ao mesmo tempo que ele desaba, dá alguns minutos e ele volta. E ele volta, ele joga, depois tem os pênaltis, ele vai lá e bate o primeiro ainda, se ele pede para ser o primeiro, naquele contexto também, que era importante. Então eu acho que, assim, foi uma demonstração de humanidade, assim, para mim. É para a gente começar a desvincular que o jogador de futebol não é uma máquina, nem o Cristiano Ronaldo, que é chamado de robô ou robozão, que a gente sempre identificou como um cara muito frio, ele também não é uma máquina. E dentro de um contexto desse momento da carreira do Cristiano, a gente viu ele chorar. E tá tudo certo. Ele chorou, voltou a jogar, foi lá bater o pênalti, o primeiro, e segue a vida. Mas eu acho que ele fez o que ele estava sentindo. Cara, Frederico. Eu li hoje no Guardian uma frase do Jonathan Wilson, que é o colunista aqui na Inglaterra, que eu concordo 100%. Eu acho uma pena que uma seleção tão boa como a de Portugal, ela seja colocada como uma banda fazendo uma turnê de despedida do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele não está jogando, não é pelo pênalti, tá? Perdido. Ele não está jogando de acordo como titular de uma seleção tão boa como a seleção de Portugal. Há jogadores que estão mal também, isso a gente pode entrar daqui a pouco, mas como a gente está falando do Cristiano, porque o show é o Cristiano, porque tudo tem que ser sobre o Cristiano, a gente não está falando de Diogo Costa, que foi a estrela portuguesa, né? A gente está falando do Cristiano. Eu acho uma pena que é isso, uma seleção tão boa, tão talentosa e com tantas condições de ganhar essa Eurocopa, ela esteja rodando aí a Europa, fazendo shows de despedida do Cristiano Ronaldo nessa última Eurocopa da carreira dele. Mas eu acho que não tem como não ser. Cara, você estava agora em Glastonbury, né? É assim que se pronuncia? Glastonbury, Glastonbury. É impossível que se tiver lá o Elton John, todo mundo não queira ver um segundo dele. Então, é o que é. Eu acho que o choro atrapalhou. O segundo tempo da prorrogação de Portugal é horroroso. Dos 4 tempos do jogo é o pior. É quando a Eslovênia quase ganhou, porque o Diogo Costa salvou num cara a cara a la Cássio contra Diego Souza, né? Assim, é um cara a cara muito parecido, a diferença é que ele pega com o pé, o Cássio, aquela oportunidade, pegou com a mão, o chute e depois... mas os tempos de reação são bem parecidos. São muito parecidos, e como pôs o corpo para chutar, né? Assim, tudo muito parecido. Porque quando o seu grande líder desaba, e já é uma seleção que eu concordo com a Tati, que o Cristiano está num tom diferente dos outros,
E acho que até mais ou menos aonde quis chegar esse colunista inglês, né? Que o tom é diferente dos outros, porque o Cristiano tá um tom muito acima, talvez, de todo mundo, mas que quando o Cristiano desaba, eu acho que todo mundo desabou junto. Porque se até o Cristiano desaba, quanto mais os Brunos Fernandes, os Bernardo Silvas e os Rafael Leão da vida. Então, acho que fez mal ao Cristiano, a Portugal. Eu acho que humaniza demais o Cristiano mesmo, porque é isso. Se o cara que a gente fala há 20 anos, que é o grande da mentalidade vencedora, se até esse cara desaba, pô, todos nós estamos liberados a desabar também. Todos nós. Porque se até o Cristiano pode e faz, é porque é assim. Mas ter controle emocional é muito importante num jogo de futebol. Porque o jogo é feito de frustrações. Durante o jogo você perde uma jogada, você perde e vai vir uma outra chance, né? Tem uma frase espanhola que é: o carteiro sempre toca 2 vezes. Então, assim, no mesmo jogo, por acaso, teve um outro pênalti para ele bater e ele fez o gol. Mas eu comparo muito com a situação do Thiago Silva, porque eu acho que o choro do Cristiano é muito bom para o Thiago, porque o Thiago tá... Eu acho que o choro do Thiago tão pouco ajudou. Também era uma seleção brasileira extremamente emocional, porque estava na Copa do Mundo no Brasil, choravam durante o hino nacional. O Di Maria chorou durante a última Copa do Mundo, acho que também mostrou que a Argentina era capaz de fazer 2-0, tomar um 2-2, quase tomar um 2-3. Porque se controlar é muito importante. Cara, o mental é muito importante no jogo de futebol. Como que você explica que o Botafogo ganhe 10, 15 jogos no primeiro turno e depois ganhe 2 de outro? Que o Fluminense ganhe uma Libertadores e esteja quase que rebaixado depois de 13 rodadas do Campeonato Brasileiro com o mesmo time um ano depois. O mental é muito importante. Então, se o mental do Cristiano tá tão volátil, é bom que ele controle para os próximos, que ele tire só a besta enjaulada boa e não que ele vire esse cara da turnê final. Porque atrapalhou. Sobre a humanização e sobre todos nós temos direitos, eu sou completamente de acordo. Mas atrapalhou o time de Portugal na segunda parte da prorrogação. Clarinha, quero ouvir tua opinião antes de eu discordar do Beckler aqui, vai. Não, eu vou um pouco mais na linha da Tati, porque primeiro que, assim, eu acho que o Cristiano das Contas tem o direito de ter aquela reação. Se ele fosse um jogador emocional e que em diversos jogos ele tivesse atrapalhado o time dele, a seleção dele, pelo emocional, pela falta de controle emocional, que eu concordo totalmente com o Beckler, que é uma das coisas mais importantes no futebol. Quantos jogadores espetaculares não tiveram uma grande carreira porque não tinham uma parte mental, e a gente sabe que o Cristiano tem. Então, que ele tenha feito isso no momento em que, óbvio que prejudicou ele não ter feito gol, enfim, o jogo precisou seguir. Mas depois ele bateu um pênalti e marcou. Ele não deixou se prejudicar pelo choro e pela frustração do acontecimento anterior. Se ele tivesse ou não vou bater o pênalti, porque, enfim, não tenho condição, ou tivesse batido o pênalti mal, claramente emocionado e tal, aí me incomodaria mais. Óbvio que eu tô falando aqui depois das coisas acontecerem, né? Mas, não sei, não me incomodou tanto assim. Acho que foi um claro descontrole, mas que eu entendo que não foi tão prejudicial e talvez... isso a gente não consegue, obviamente, entrar na cabeça dos caras para entender. Talvez aqueles caras vendo o Cristiano Ronaldo naquela situação podem ter uma reação reversa, não de, se o Cristiano bronou, eu também posso, mas sim, cara, olha, esse aqui é um dos melhores jogadores da história do futebol, ele tá chorando, a gente precisa morrer por ele. Então, também pode criar esse outro lado da emoção e da entrega dos outros caras. O Gabriel colocou aí na tela os batimentos cardíacos do Cristiano Ronaldo. Como eles conseguiram essa informação? Eles jogam com GPS, né? Eles jogam com... o GPS, será? Mas que... no GPS tem também o frequencímetro. Então aí assim, tá aí, agora, alguém divulgou isso de propósito, né? Não sei se foi Portugal, se a UEFA tem isso, divulgou, mas isso normalmente não é público, não. Tá aí, ó. Bateu forte o coração do homem. Vamos lá. Eu acho que a gente precisa separar duas coisas aqui, que é a atuação do Cristiano Ronaldo com essa parte do choro e emocional do Cristiano Ronaldo. A atuação do Cristiano Ronaldo no jogo, ela é ruim. Não dá para passar pano e dizer que o Cristiano Ronaldo não jogou porque os outros não jogaram. Os outros também não jogaram.
E pior do que o Cristiano Ronaldo é o Bruno Fernandes, é a atuação do Bernardo Silva, e não só nesse jogo. Os caras ainda não chegaram na Eurocopa. Eu brinco que assim, a gente só cobra de quem pode entregar, né? A gente cria expectativa de que é bom. E esses caras foram os principais jogadores durante as eliminatórias. Tem alguns jogadores importantíssimos para Portugal ser considerado como uma das favoritas que não estão performando. O Cristiano Ronaldo ontem não performou bem. Parecia que ele chegou toda hora atrasado, 2, 3 segundos, foi ficando nervoso. As faltas que ele bateu, uma só levou perigo, ele bateu um monte de falta e não dava certo. Nada dava certo e isso foi se acumulando dentro dessa frustração do Cristiano Ronaldo, que se cobra muito. O ponto da discussão aqui em Portugal, que eu acho na bola e que as coisas podem ser discutidas sim com respeito, porque o respeito nunca pode faltar em relação ao Cristiano Ronaldo quando a gente está falando de portugueses. Isso que eu fico meio assim olhando. Cara, o português ele não pode faltar com respeito com um dos maiores ídolos da história do seu país, né? E às vezes parece que no faroeste das redes sociais a galera se empolga de um jeito absurdo, né? Não valeu nada. O cara que mudou a história do futebol em Portugal, porque o Cristiano Ronaldo muda a história do futebol para os jovens que jogam, para as pessoas que ele influencia, para a Federação Portuguesa de Futebol, com tanta grana que entrou por conta do Cristiano Ronaldo, dos jogos do Cristiano Ronaldo, o mundo hoje para assistir o Cristiano Ronaldo, assim também como parava para assistir Messi, ou para assistir Messi quando joga. Enfim, dito isso, há uma discussão aqui em Portugal que eu acho que pode ser feita. O Cristiano Ronaldo precisa ser intocável na seleção? Se ele está fazendo um mau jogo, de repente não era melhor botar o Gonçalo Ramos? Pode acontecer essa discussão. Eu não acho que ele tenha que ser intocável. E às vezes parece o que desperta atenção é que o Cristiano Ronaldo está à frente os interesses do que da equipe, o que não é verdade para o próprio Cristiano. Se ele não está bem, pode tirar. Eu acho que é essa a discussão na bola. Mas você acha que ele aceita? Então, aí é uma questão do Roberto Martínez, ele, Federação Portuguesa e time. Mas, sinceramente, da entrevista que ele deu antes da Eurocopa, me parece que sim. Eu quero ver no calor do jogo. Hã? Eu quero ver no calor do jogo, né? A reação dele de ver a plaquinha subindo, ele saindo do jogo decisivo. Pois é, então, mas isso aí tem que ser... Porque a reação na Copa foi muito ruim, né? Assim, pois é. E com seja outra reação. Né? A reação da Copa parece que até internamente foi ruim, né, para o grupo. Isso aí tem que ser conversado. Mas isso é uma crítica também. Se ele não aceita, tá errado ele. Pronto. Uhum. Isso é uma crítica. Tem que aceitar, cara. Ele tá com 39 anos, ele já não é o prime Cristiano Ronaldo, e se ele tá mal no jogo, Portugal tem que buscar outras soluções. Apesar de que, volto a dizer, eu acho que Portugal não tá jogando, não é por conta do Cristiano. Não está jogando por outros fatores, inclusive o seu Roberto Martínez, que ontem tirou o Vitinha, que era um dos melhores em campo, culpando o gramado. Uma das declarações mais nonsense, está competindo com o Southgate. Com o Phillips. Com o negócio do Calvin Phillips, enfim. E isso causou um desequilíbrio em Portugal muito grande, né? Porque não teve mais conexão entre defesa e ataque, o time ficou só na bola longa, o Bruno Fernandes fazendo uma atuação muito ruim, o Bernardo também não conectando, ele tira o Rafael Leão e joga o Francisco Conceição na esquerda, sendo que o Francisco Conceição é um jogador de direita e não está acostumado a jogar naquela posição. O Diogo Jota, ele abre na esquerda uma hora, sendo que o Diogo Jota é um jogador de corredor central. Roberto Martínez também precisa, né, ser responsabilizado. Agora, dentro de tudo isso, o choro do Cristiano Ronaldo, para mim, pouco atrapalha a seleção portuguesa, que já estava jogando mal. E ali, Portugal foi se colocando numa situação que poderia tomar um gol num contra-ataque ou num erro individual, como foi o erro do Pepe. E o Diogo Costa é o grande herói da partida. O ponto para mim é que o choro só mostra o quanto esse cara quer entregar, o quanto esse cara quer vencer com a sua seleção, o quanto esse cara sentiu que atrapalhou a seleção. Porque na hora do choro tem dois detalhes. Ele olha para todo o grupo assim, antes, né, naquela roda que Portugal está fazendo na prorrogação, uma cara de lamento, e depois ele olha para cima, porque no telão do estádio, isso é informação, tá? Perguntei para a gente que estava lá, temos amigos portugueses de reportagem que estavam atrás do gol, no telão do estádio,
passa a mãe do Cristiano Ronaldo chorando. Pô, eu acho que eu desabaria. O Cristiano Ronaldo é outra pessoa, mas realmente é um momento sentimental ali. Pô, você deixou os caras na mão, você deixou o país na mão, você vê tua mãe chorando. Cara, é uma coisa que realmente mexe com o psicológico do cara. Só que é aí que você separa, para mim, né, o cara que tá abalado com o cara que deu a volta e chamou responsabilidade. Ele foi lá e bateu o pênalti e fez o gol. E bateu bem, tá? Ele bateu bem os dois. O Vilac pegou o primeiro. E aí, cara, eu vejo as pessoas criando muito auê em cima do choro, quando, na verdade, deveriam criar mais sobre a atuação de Portugal em si, e aí, nessa atuação, entra o Cristiano Ronaldo. Porque, para mim, o Cristiano Ronaldo chorar só mostra o quanto ele se importa. Isso na final da Copa do Rei da Arábia Saudita, quando ele chora também que o time perde nas penalidades, isso agora. E assim, com 39 anos, última oportunidade na carreira de ganhar uma Eurocopa, eu acho que só humaniza um pouquinho. Para mim, eu não vejo como problema. E assim, descarrega, né? Agora Portugal está nas quartas de final por conta do Diogo Costa e porque também ele acertou um dos pênaltis.